Bom, ok, vamos entrar então aqui na página 38, capítulo 9. Esse é um tema assim apaixonante, tá? Que há pouco menos de 10 anos atrás, quando consegui um pouco mais de tempo na vida, né, uns 7, 8 anos, aí um dos primeiros temas que eu falei, puxa vida, eu preciso conhecer isso aqui. Eu tenho que conhecer, Deus me explica, me mostra, me faz entender esse negócio, né? E a palavra de Deus foi vindo, buscando, perguntando, lendo, orando, clamando, e hoje eu tenho esta visão bem consolidada, é muito clara para mim, e que a gente vai começar a passar para vocês aqui agora, tá? Então na página 38, o capítulo 9, a criação dos céus e da terra. Eu vou começar com um princípio que pela história é meio difícil de entender. Para mim foi uma revelação. E depois que veio a revelação, aí eu comecei a ler mais e mais e mais. Eu falei, puxa, é isso mesmo. Como é que eu nunca tinha percebido e entendido isso? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gente, respira fundo. Vamos começar a entender uma coisa. Eu li e preguei muitas vezes esse texto, os primeiros versículos de Gênesis, da criação, entendendo, ok, no princípio criou Deus os céus e a terra, que isso tinha sido apenas uma frase introdutória. E agora, a partir do verso 1, eu ia começar a entrar nos detalhes dela, a partir do verso 3, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e tal. Até que Deus me mostrou que isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, que é apenas uma percepção humana, uma interpretação humana e uma dificuldade de compreensão. A dificuldade de compreensão começa no seguinte, queridos, nessa página, lá no final da página 38, tem ali escrito em azul, marcado, grifado em amarelo, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. As coisas não visíveis. Tá? Então, quando a Bíblia fala de eternidade, ela está falando de um tempo, ou de uma situação, de uma realidade, em que não existia matéria, não existia espaço e não existia tempo. O conceito de eternidade para nós é muito complexo, é muito confuso, né? Quando a gente fala assim, não, Deus já sabia de tudo desde o início, porque Deus não está submetido ao tempo, nem ao espaço, e muito menos à matéria. Ele não está preso a nada disso. Pelo contrário, foi ele que inventou isso daí. Deus inventou o tempo e criou. Deus inventou o espaço e criou. Deus inventou a matéria e criou a matéria. São invenções, são criações de Deus. Deus não está submetido a elas. Mas ele nos criou inseridos dentro de um universo, está submetido ao espaço, ou seja, eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se eu estou aqui, é aqui que eu estou, tá? A matéria, né? Esse sou eu, meu peso é tanto, eu interajo com pessoas, eu não posso ocupar o teu espaço, né? Porque eu tenho outra matéria, então duas matérias não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Deus não está submetido a isso. E o tempo? Então, quando você olha, é muito interessante a assinatura de Deus sobre tudo isso.
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. É o Deus triuno, né? Não é muito bom falar de trindade, mas triunidade. É um conceito um pouco diferente. É um conceito mais bíblico. Tá? Então, veja, Deus é três em um. O tempo também é três em um, não é? Passado, presente e futuro. Então, quando Deus cria o tempo, veja, o Deus cria três bases fundamentais do nosso universo, que é o tempo, a matéria e o espaço. Então, ele cria três coisas que são a base do nosso universo criado. Tá? E essas três coisas, o tempo, tem três componentes: passado, presente e futuro. O espaço é 3D, é X, Y e Z, né? É comprimento, altura e profundidade. Comprimento, altura e profundidade. X, Y, Z, né? E ele cria a matéria: prótons, nêutrons e elétrons. Veja a marca de Deus na criação do universo. Ele cria as três bases que regem o universo, que é tempo, matéria e espaço. E cada uma delas ele cria também em três componentes: o tempo, passado, presente e futuro. A matéria, prótons, nêutrons e elétrons. E o espaço, né, em comprimento, altura e profundidade. A marca de Deus na criação. Num ato só, ele migrou a história que era sem tempo, sem matéria e sem espaço, tá? Não existia nada disso, e ele cria os três num ato só, e a gente começa a viver os tempos, com matéria, com espaço e com tempo, com dia, noite, a hora passando, passado, presente e futuro. Tá claro? Isso é impressionante, essa percepção da criação. Mas veja, existe uma transição na Bíblia entre a eternidade, só de coisas não visíveis, e o tempo, onde aparecem os tempos, onde aparecem a matéria e onde aparece o espaço. Existe uma transição entre entre a eternidade e os tempos. Tem que haver há um hiato entre eles. A esta transição que eu coloquei aqui só para efeito didático, como o dia zero da criação, tá? O que é o dia zero da criação? Começou a criação, mas não entrou ainda no primeiro dia. A criação começa na eternidade e ela termina no primeiro dia. Quer dizer, ela retoma no primeiro dia, quando começam os tempos. Entre a eternidade e o dia 1, o início do dia 1, existe um tempo, existe um hiato de criação que é chamado na Bíblia de princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí ele fala, ok, o que aconteceu nesse princípio? Ou, quando chega assim no momento exatamente antes de se iniciar o primeiro dia, e no momento já depois da eternidade, quer dizer, você já está fora da eternidade, né? Mas não entrou ainda nos tempos, você está num tempo que se chama princípio. E aí ele diz assim, criou Deus os céus e a terra. Quando? No princípio. E aí o que acontece? Como estava a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que coisa interessante. Fica calmo, tem muito detalhe, como eu falei, já ia começar com coisas que você talvez, ou mais provavelmente, nunca tenha ouvido. O princípio é a ligação entre a eternidade e os tempos. O princípio. Criou Deus os céus e a terra. Quanto tempo durou? Desculpa, essa pergunta não se cabe. Por que ela não cabe? Porque não estava ainda dentro do tempo. O tempo só começa no primeiro dia. Essa criação começou na eternidade. Entre a eternidade e o tempo, há algo que a gente chama de princípio. Vamos aprofundar mais o assunto. Provérbios 8:22. Está aqui na apostila. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha a frase. Que revelação que está aqui. Ele está dizendo o seguinte: qual é o tempo mais antigo? É a eternidade. Na eternidade eu fui criada. Eu vou antecipar aqui que ele está falando sobre sabedoria, conhecimento, entendimento. Foi algo que Deus criou. E com esse entendimento, sabedoria e conhecimento, ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Mas primeiro, ele criou o entendimento, o conhecimento. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele inventou a faculdade, a universidade, cada uma de suas matérias, e com o que ele inventou e dominou na faculdade, que ele inventou e ensinou para ele mesmo, né? Com esse conhecimento, ele criou os céus e a terra. E depois criou o homem, né? Então, é uma coisa assim, muito interessante. Mas ele estabelece aqui os tempos. Desde a eternidade eu fui estabelecido. Então, o conhecimento foi lá antes da criação, lá na eternidade. Desde o princípio. Aqui, então, ele está falando de quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Desde o princípio, ele já entrou nesse hiato de transição entre a eternidade e os tempos, que a Bíblia chama de princípio. E aí ele avança mais no tempo escrevendo o quê? Antes do começo da terra. Então o princípio é antes do começo da terra. Eternidade, princípio e começo da terra. Está começando a clarear um pouquinho? Daqui a pouco vai clarear mais. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Ou, esse é João Ferreira de Almeida, ou como na Nova Versão Internacional, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, era seu arquiteto. Por que era o arquiteto? Porque Deus usou a ciência, a sabedoria, o conhecimento que ele mesmo criou. Então o conhecimento que é dele é como se o conhecimento estivesse escrevendo, existia desde a eternidade. Alguns quiseram dizer que era Jesus aqui, mas não é. No verso 24 que a gente deu, fala assim: antes de haver abismos, eu nasci. Jesus não nasceu, Jesus é Deus. Ele sempre existiu no seio do Pai. Amém? Ele é Deus, então ele não está falando de Jesus, ele está falando do conhecimento que nasceu
em algum momento da eternidade, né? E desse conhecimento Deus usou para construir todas as coisas. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Entenda uma coisa, o que acontece nesse princípio e o primeiro, segundo, terceiro e quarto dia? O princípio, houve aquele ato de criação de Deus. A matéria apareceu, o espaço apareceu e o tempo, de alguma forma, estava para aparecer, né? Ou talvez até já tivesse aparecido, mas não estava contando o tempo. Quer dizer, é um mistério para nós, é muito difícil compreender. Se a gente não entende a eternidade e como é que migra da eternidade para os tempos, com uma criação extraordinária de Deus, né? Mas é preciso entender, quando ele fala de princípio, antes do princípio é o quê? A eternidade. Depois do princípio é o quê? É o começo da terra. Eternidade, princípio e começo da terra. São 3 etapas, tá? 3, não posso nem dizer era, porque era se refere a um tempo, né? Mas são 3 momentos distintos em que o visível veio a existir a partir das coisas invisíveis. Não existia tempo, não existia matéria, não existia espaço. De repente Deus começa a criar. Pá, é o princípio. Quando começou o princípio? Na eternidade. Quando termina o princípio? No primeiro dia. No início do primeiro dia, começa o tempo e termina o princípio. Outra coisa aqui muito importante nesse versículo. Veja a ordem da criação. Queridos, quando a gente vai lendo lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, parece que ele está dizendo que a terra foi criada primeiro. E depois ele criou os luzeiros lá no quarto dia e tal. Mas não é esse o sentido. Isso a gente vai mostrar aqui, tá? O sentido não é esse, o sentido é outro, né? E qual é este outro sentido? Tá? Vamos ver primeiro aqui então o seguinte. A ordem regressiva ou a ordem inversa de criação das coisas. É o que ele está colocando em Provérbios 8, 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, ou nem o pó com o qual formou o mundo. Aqui é uma ordem inversa da criação, tá? A criação, então, ele está dizendo o seguinte, que ele vai voltando no tempo. Ele não tinha feito ainda a terra. Ele nem tinha feito as amplidões. Aliás, ele nem tinha feito ainda o pó com o qual ele criou o mundo. Então, o que Deus criou primeiro? Primeiro, ele criou o pó. O pó do universo. A matéria básica, fundamental do universo. Primeira coisa que Deus fez. É o que a ciência até hoje tenta descobrir e supõe muitas coisas e tal. É chamada aí dentro dos estudiosos da teoria do Big Bang de átomo primordial. Né? Tem outros nomes também, mas o mais conhecido, antigo e tal, é o átomo primordial. É qual foi a célula inicial, qual foi o primeiro organismo, a primeira partícula viva, matéria existente dentro do universo. Qual foi a primeira matéria? E o texto diz aqui que Deus primeiro criou o pó e com esse pó ele formou o mundo. Está claro aqui? Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, né, que algumas traduções aí traduzem erroneamente por
campos, então não tem nada a ver com campos. As amplidões é o universo, tá? São todo esse espaço celestial que a gente está inserido, né? E nem o pó com o qual ele formou o mundo. Então, primeiro ele fez o pó. Com esse pó, ele criou os céus e a terra. E uma vez criados os céus e a terra, ele foi para a terra dar um preparo na terra para tornar a terra habitável. E os tempos começam a contar a partir da atuação de Deus para fazer a terra habitável. Tá? Por que é isso? Como é isso? Né? Tem alguns mistérios nisso tudo. Mas veja, qual foi o tempo do princípio? No princípio não havia tempo. Ele começou na eternidade e ele terminou no início dos tempos. O princípio termina no início do primeiro dia. Mas no princípio houve uma transição da criação da matéria, do espaço e do tempo. É o processo de criação. Pá, criou. Quanto tempo durou? Não existia tempo. Foi no conceito ainda de eternidade. Olhe no final da apostila. Primeiro criou Deus o pó do mundo. Para a ciência é o átomo primordial. Com esse pó Deus formou o universo, as amplidões, tá? E dentro do universo ele fez a Terra. A ciência hoje estima, com testes que a gente vai ver mais para frente, que são coisas assim, ainda expostas a um infinito de interrogações, até pelos diferentes resultados que se encontra, né? Mas estima-se aí, a gente vai ver como é que foi feito esse cálculo, inclusive. Estima-se aí que a Terra possa ter cerca de 15 bilhões de anos. A Terra não, o universo. E a Terra, uns 4 bilhões e meio. Ou seja, a Terra como alguma coisa mais recente do que a criação do universo. 4 milhões e meio, 4,6 bilhões de anos. Né? Essa estimativa da ciência sobre esse tempo. Tá? A gente vai avançar sobre esse assunto. Eu vou me preservar de fazer comentários ainda sobre isso. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais para você ver como é que o assunto vai se moldando dentro dessa compreensão do princípio. Tá? Uma observação. O universo é chamado de firmamento de Deus. A Bíblia traduz como firmamento. Tá? Esse firmamento, o significado dele é expandido de Deus. Está lá no início da página 39. O universo é sempre chamado de expandido, porque o universo foi criado em expansão. A gente vai ver passagens sobre isso. Ou seja, ele foi de fato expandido como a ciência entende hoje, né? E o universo foi formado a partir de uma primeira partícula criada por Deus, conforme também entende a ciência hoje. Chamada pela Bíblia de pó do mundo, ou pó do universo, e pela ciência de átomo primordial. Tá? Existem algumas conciliações perceptivas no estudo da palavra, na comparação com algumas conclusões da ciência que ela tomou até hoje. Tá? A maioria delas se tornam assuntos, quer dizer, que é uma coisa de consentimento provisório, né? É um termo aí científico. Não foi provado, não tem nada realmente, mas como é uma explicação razoável e a melhor que tem até agora, então ela vira como uma teoria de consentimento provisório, até que as coisas realmente se esclareçam, né? Inclusive a teoria da evolução das espécies de Darwin, ela é uma teoria não comprovada e com consentimento provisório, né?
Muitas questões tem sobre isso, a gente vai levantar em outra aula, não hoje, mas vamos levantar nesse curso, tá? Jó 38:9. Agora nós vamos entrar num assunto assim maravilhoso, interessantíssimo. Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fralda. O que é vestidura? Ele está falando de alguém com uma fralda e com uma vestidura. E ele está falando de quem? De um bebê, certo? Quem que usa fralda? Não é adulto, a não ser que tá a fralda geriátrica e tal, mas quem usa fralda é um bebê. Então a terra era ainda um bebê, recém-nascida, recém-gerada era a terra. E aí Deus fala sobre esta terra dizendo que as fraldas eram a escuridão e as nuvens eram a vestidura, ou seja, a terra quando bebê, tá? Isso daqui era Deus falando com Jó, aquela série de frases. Quem estava lá quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, ele fala, quando pôs a terra, vestiu ela com nuvens e a escuridão foram as suas fraldas, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que a terra estava envolta com nuvens em torno de toda a terra, nuvens tão densas que entre a terra e as nuvens existia o quê? Entre a roupa e o corpo tem o quê? A fralda. E a fralda era o quê? A escuridão. A roupa eram as nuvens que estava vestindo a terra, quer dizer, cobria a terra toda. As nuvens. E entre as nuvens e a terra tinha a fralda. Qual era a fralda? Escuridão. Escuridão. Estava tudo escuro no estado original de nascimento do planeta Terra. A Terra não era habitável no seu primeiro momento. Isso aqui é uma fase da criação. Tá? Eu sei que tem teorias que não, porque quando houve a rebelião de Satanás, aí não, Deus está descrevendo a criação. Tem nada a ver com esse assunto aí. Cada vez mais você vai perceber isso. Volta para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então começa a pensar comigo aqui. No princípio, agora você entendeu o que é o princípio. É a ligação entre a eternidade e o tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a terra estava como? Sem forma e vazia. E eu estava entrando no primeiro dia agora. Como é que era a terra no início do primeiro dia? Sem forma e vazia. O que é esse sem forma e vazia? Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Comece a entender um pouco as coisas. Lembra, olhando um pouco para frente, nos versículos seguintes de Gênesis, mais à frente, num dos próximos dias da criação, vai aparecer o quê? E Deus fez aparecer a terra, a porção seca, e a ela chamou terra. Por que ele fez aparecer a porção seca? Porque a terra, o planeta, estava totalmente envolto com águas. Tá claro isso para você? No momento da criação, a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo. Quando Deus colocou a terra em volta de nuvens. Era o bebê terra. Né? Acabou de nascer, Deus botou uma fralda nele, que era o quê? Nuvens. Debaixo das nuvens havia o quê? Trevas. A terra era toda escura.
Em volta da terra estava cheio de quê? Não tinha terra, não tinha porção seca, só tinha água. Então esta água toda envolvia o planeta. Então você imagina a Terra, né? Na sua origem. A gente sabe que até hoje a Terra por dentro é fogo escaldante. A Bíblia também afirma isso, né? Lá num dos livros mais antigos, é o livro de Jó, ela afirma que a Terra por fora ela dá o pão, mas por dentro ela é fogo escaldante, né? Então imagine o planeta Terra, por dentro fogo escaldante, por fora água, águas, muitas águas, muitas águas. Fogo por dentro e água por fora, né? A Terra ainda era como que um vulcão. Durante muito tempo, os vulcões explodiram nesse planeta. Hoje é cada vez mais raro, mas durante muito tempo vulcão. E a gente sabe que há poucos anos atrás estourou um vulcão que ele interrompeu todo o espaço aéreo europeu. Por quê? Porque ficou cheio de partículas, não tinha visibilidade, né? E escureceu a região toda. Tudo ficou escuro, porque as densas nuvens cobriram. Imagine a Terra na sua origem, totalmente cercada de águas, né? E fogo escaldante por dentro, explodindo para fora, passando pelas águas, né? E criando nuvens densas no céu, na atmosfera terrestre. Nuvens densas. Então a Terra, fogo por dentro, água por fora. A camada seguinte, trevas, são as fraldas, totalmente escuro. Densas trevas, segundo Gênesis, capítulo 1. E fraldas, que seriam o quê? Segundo Jó 38:9. A escuridão por fraldas. Então a escuridão. E acima da escuridão tinha o quê? A vestidura. Qual era a vestidura do planeta? Densas nuvens. Comece a imaginar esse cenário. Primeiro a bola de fogo. Segundo águas, envolvendo toda a terra. Não existia porção seca. Só veio aparecer depois. Acima disso, trevas. Tudo escuro. Por que era escuro? Porque em cima existiam densas nuvens. Muito provavelmente decorrentes de quê? De toda essa erupção vulcânica cruzando essa massa de águas, né? E se precipitando como nuvens em torno do planeta. Esta era a situação do bebê Terra. Bebê Terra. Fralda escuridão, a roupinha dele, né, eram as nuvens, por dentro fogo, um planeta completamente não habitável. Por isso que ele diz que a Terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu vou chamar mais um versículo aqui do apóstolo Pedro, para mostrar como é que essas coisas são bem percebidas. 2 Pedro 3,5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra. Olha a colocação de Pedro. Ele primeiro fala que houve céus, assim como houve terra. Tá? Criou Deus no princípio os céus e a terra. Toda a colocação da criação é primeiro os céus, depois a terra. Primeiro o pó, depois as amplidões, e dentro das amplidões a terra, né? O planeta. E aí ele diz assim, a qual, falando da terra, surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Então Pedro, o apóstolo Pedro, sabe que a água surgiu, ela apareceu de dentro da água, porque a terra era tudo água por fora. E de repente apareceu a terra, lá de dentro das águas. E Deus fez surgir a porção seca, a qual chamou de
terra. Está começando a perceber a palavra se juntando, juntando, juntando? Essas três passagens falam do mesmo tempo, que é o princípio. É o princípio se ligando ao início dos tempos, ao primeiro dia. Tá? Entrou no primeiro dia, qual era a situação da terra? Sem forma e vazia. Fogo por dentro, água por todos os lados, escuridão e nuvens. Muitas nuvens. Muitas nuvens. Esse era o estado do planeta, passando do princípio para o primeiro dia. Totalmente inabitável. Totalmente inabitável. E aí Deus começa a agir. Tá? Ele fez o primeiro ato de criação, criou todas essas coisas, mas agora ele vai começar a agir no planeta. Primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, que é quando começa a contar o tempo. Até então não existia tempo. Tudo veio da eternidade. No princípio ainda não havia tempo. O princípio é uma ligação entre a ausência de tempo e os tempos. Né? Como definir um tempo no princípio? Se o tempo ainda não havia começado. Né? Aí eu vou fazer um comentário sobre os 6 dias da criação, porque no 7º Deus descansa. Vamos fazer um comentário sobre os 6 dias. Veja, 2 Pedro 3,8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tá? Então isso é uma frase de Pedro, já mostrando o quê? Veja que essa frase aqui ele escreveu, o texto que a gente leu antes é de 2 Pedro 3,5. Essa é 2 Pedro 3,8. É um versículo subsequente, falando do mesmo tipo e profundidade de tema. Tá? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Podem ter sido 24 horas, 6 dias de 24 horas, porque se tratando de Deus não é impossível. Por outro lado, tá? Aqui eu comento, né, que a ciência fala que o universo tem 15 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, tá? E pode ser que haja algum tempo muito diferente disso tudo, que seja o tempo verdadeiro, o tempo real, que as coisas aconteceram, né? Imagine Adão, porque tratando-se de Deus tudo é possível, mas tratando-se de Adão, os impossíveis são impossíveis. Então você imagina que Adão, em um dia, tivesse dado nome a todos os animais. Quer dizer, ele foi criado, Deus criou Adão. Pá, Adão, ligou Adão, Deus soprou, ligou Adão. Adão já adulto, com a mente adulta, mas conhecendo tudo novo. E neste dia, Adão deu nome a todos os animais do planeta. Imagina Adão fazendo isso em 24 horas. Queridos, hoje já há muitas espécies distintas. Imagina quantas espécies haviam já naquele tempo. Que todos eles tinham sido criados em dias anteriores. Imagine Adão em 24 horas, começar a existir do nada e dar nome a todas as espécies, depois tomar uma anestesia de Deus, Deus tira dele a sua costela, faz a mulher e depois acorda Adão de novo. Tudo isso em um dia, em 24 horas. E Adão deve ter dormido, porque o homem, quando foi criado, já precisava dormir, se alimentar, comer.
Então, tratando-se de Adão, eu, Bruno, pessoalmente, acho muito pouco provável que tenham sido dias de 24 horas. Por causa destas coisas que eu estou falando. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, porque tudo que você olha na natureza, na criação, tudo tem um timing. Nasce um bebê, ele nasce pequenininho, vai se desenvolvendo, a mente vai se desenvolvendo. Um casal resolve ter um filho, animais, uma fêmea engravida. Ela demora um tempo, um processo para o bebê nascer dentro dela. Uma árvore é plantada, uma semeadura é feita, você tem que esperar o tempo da colheita. Tudo tem o seu tempo. É tudo feito com uma certa ordem, né? Vai crescendo, são processos. Tudo na nossa vida são processos. Então eu vejo a criação em 6 dias de 24 horas como pouco provável. Tá? Eu não posso dar uma afirmação bíblica de que é assim. Primeiro, porque foram muitas coisas para dias de 24 horas. Segundo, porque tudo que Deus faz é um processo natural, não é uma coisa assim, tão pá, um negócio que, né, são coisas que Deus vai fazendo, vai criando, vai formando. Né? E terceiro, porque a palavra hebraica para dia, nesse texto todo de Gênesis, está lá no final da página 39, é Yom, que é traduzido por dias na criação. Yom pode ser um dia, um tempo, um ano. Yom pode ser dia em oposição à noite. Yom, né, pode ser uma divisão de tempo. Yom pode ser uma jornada de trabalho. Yom pode ser a jornada de um dia. Yom pode ser dias. Yom pode ser usado para período da vida. Eu tive uma época da minha vida e tal. Quanto tempo durou? Foram, acho que uns 15 a 20 anos. Eu tive um Yom da minha vida. Essa é uma palavra de amplitude muito grande. Ela não é uma palavra como específica, fechada, dia de 24 horas. Não é. Yom é um sentido amplo. Yom é usado para ano. Yom é usado para referências temporais. Pode ser usado até como era. No Yom do Covid-19. Tá? É uma expressão que pode ser usada com esta palavra. Tá? Então entenda, 3 motivos pelos quais eu acredito, mas não afirmo biblicamente, que muito provavelmente não foram 6 dias de 24 horas. Embora, tratando-se de Deus, tudo é possível. Tá? Pelo sentido da palavra dia, Yom, que foi usada, que é um sentido muito mais amplo, né? O volume de fatos que ocorreram em cada dia, né? Que algo assim que não faz sentido acontecer. Tratando-se de Deus, tudo pode acontecer, né? E o outro detalhe é essa questão de que Deus faz todas as coisas num processo. É assim que a gente vê na criação, é isso que nós enxergamos, né, na criação, no planeta, é tudo um processo. Tá? Então, por essas razões, eu não enxergo exatamente desta forma. Tá? Eu vou dar apenas uma introdução no primeiro dia da criação, para a gente começar a aprofundar na próxima aula. Primeiro dia da criação, Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as
trevas. Chamou a Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gente, a gente vai ler na Bíblia que os luzeiros foram criados para dias e para noites. A gente sabe o que faz a Terra girar, o que faz a Terra girar e ter uma manhã e uma noite, né? É a posição dela em relação ao Sol, certo? Quando ela fica, uma região do planeta está oposta ao Sol, ali é noite, né? Quem está na direção do Sol é dia. Então eu quero te dizer o seguinte, os luzeiros não foram criados depois, eles já existiam, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. O Sol já existia no primeiro dia, a terra já existia, as estrelas, a lua, tudo já existia. Só que entenda uma coisa, o texto que nós lemos antes diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Qual a relevância desta informação? Quem é que inspira a Bíblia? 2 Pedro 1,20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. O texto aqui está nos dizendo o seguinte: quando vai começar o primeiro dia da criação, aonde está o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus está em todo lugar. Mas ele dá uma posição para o Espírito de Deus, dizendo que ele pairava sobre as águas. Qual a relevância desta informação? É que tudo que ele começa a falar a partir de então é uma revelação da criação sobre o ponto de vista, o ponto de referência de quem está sobre as águas do planeta Terra. Tá claro? Tudo que a gente começa a ver a partir de agora é sobre o ponto de vista de quem está sobre as águas do planeta Terra, no meio da escuridão, que são as fraldas, e dentro da vestidura, que são as nuvens. A luz já existia, a luz do sol já existia, mas ela não podia chegar ao planeta. Por quê? Por causa dessas densas trevas. Era tudo escuridão, como está lá em Gênesis 1:2. E havia trevas na face do abismo, quando está na terra bebê. A terra bebê tinha o que por fralda? Escuridão. Então, de dentro da terra, de dentro ou de cima das águas, há esta palavra, haja luz. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante no estudo bíblico, é conhecer o sentido dos originais, tá? Quando Deus criou os céus e a terra, a palavra usada é bará. A gente vai estar aqui mais para frente na apostila, vai ficar mais fácil trabalhar com essa informação. Bará quer dizer criou do nada. Bará, B-A-R-A-H, bará, criou do nada. Deus criou do nada o pó da terra e com ele formou os céus e a terra. Ele criou do nada. A terra, diz o apóstolo Pedro, Hebreus, as coisas visíveis vieram a ser criadas a partir das coisas não visíveis, as coisas que não aparecem, as coisas invisíveis. Então ali Deus criou do nada a primeira matéria. Quando ele diz aqui, haja luz, o sentido não é criar do nada. O sentido da palavra não é bará. A palavra usada não é bará. A palavra usada é algo como que apareça a luz. Aconteça a luz. Mas Deus não está criando a luz já tinha sido criada. Então, quando Deus diz, haja luz,
nesse segundo dia, aliás, nesse primeiro dia, o que Deus estava dizendo? Olha, começa a diminuir essas densas nuvens. As nuvens fiquem menos densas. Tem que começar a aparecer a luz aqui no planeta. Não vai ainda aparecer o sol, nem as estrelas, nem a lua, porque vai continuar com nuvens, só que elas não serão mais tão densas. Então é como se você estivesse num dia fechado, em que na sua cidade, naquele momento, está muito escuro, mas tem claridade. Você consegue ver as coisas, mas você não vê o sol, você não vê lua, você não vê estrela, você só vê nuvens, mas elas já não são tão densas. Então essa palavra usada aqui é or, tá? Que quer dizer os primeiros sinais de luz, tá? Não é o maior quando ele se refere lá aos luzeiros, né? Num dia mais adiante da criação. Então aqui Deus só está dizendo: apareça a luz. Ele não está criando a luz como alguns acabam interpretando, não. Ele fez aparecer a luz. O que Deus está fazendo? Ele está aos poucos tornando a terra habitável. Quando Deus diz haja luz, ele começa a possibilitar no planeta o quê? A fotossíntese. Para que haja vida humana na Terra, precisa haver fotossíntese, precisa haver, e para que haja fotossíntese, precisa haver primeiro a vegetação na Terra. E para que haja vegetação, primeiro tem que haver a terra, que estava ainda encoberta de águas. Então no primeiro dia, o que Deus fez? A terra continuou fogo escaldante por dentro, deve ter já resfriado bastante, ao ponto da densidade das nuvens ter diminuído significativamente e os primeiros raios de luz, feixes de luz começam a ser percebidos dentro do planeta. E foi deste ponto de referência, deste ponto de vista, que ponto de vista? De quem está pairando sobre as águas, que isso tudo aconteceu no primeiro dia. Essa é a referência. Não interessa o que está acima da luz, o que eu estou vendo é isso aqui. Esse é o processo de transformação, de criação do planeta. Ou melhor, o planeta já havia sido criado, só que aqui ele estava sendo tornado habitável. A criação estava em processo. Tá? Então esse é o primeiro dia. Tá? Isaías, capítulo 60, verso 19, né? Ele está falando que Deus é aquele que ilumina todas as coisas. Em algum momento não vai precisar mais da luz do sol, né? Nem da luz de candeia, porque a glória de Deus estará entre nós, mas não é o que estava aqui nesse processo da criação. Tá? Então, um outro detalhe: Jesus foi o agente criador de toda a obra de criação. Né? Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. 2 Pedro 3,5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Hebreus 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes pelos profetas e tal, agora nos fala pelo seu Filho, contigo eu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, Deus Pai fez o universo através de quem? Através do Filho. Né? Foi Jesus quem fez tudo. Colossenses 1, 15 a 17, lá no final em amarelo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quer dizer, toda a criação foi feita por ele. Tá? Hoje nós vamos parar por aqui. A gente vai ter um breve intervalo. Tivemos aí, acho que cerca de 1h e 40 e poucos minutos dessas duas aulas, tá? E vamos seguir na semana que vem. Então eu vou interromper a gravação aqui.